nós pedimos autorização à cúpula espiritual desta casa para iniciar a doutrinária desta noite, que, como já foi falado, estará a cargo de nossa irmã Inara. Então vamos fechar os olhos, ficarmos de corpo e mente aqui, neste momento, deixar nossas preocupações e permitir que a palavra do Evangelho chegue com profundidade a todos nós, para que nós possamos colocar isso no nosso dia a dia. Então, vamos fazer a prece que foi deixada para nós por nosso irmão Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, passamos a palavra à nossa irmã. Que seja muito bem-vinda. Que o protetor esteja contigo. Boa noite a todos. Boa noite. Depois da pressa, né? Sabe como é que é? Foi me anunciando, achei que está na hora. Bom, mas vamos lá. Uns mais apressados, outros menos e outros dormindo ainda. Não vocês que estão aqui, né? Mas nós vamos falar sobre os caminhos libertadores e o Evangelho de Jesus. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus filhos bem-amados. E então vamos começar a reflexão por aqui. Como assim que a dor é uma bênção? A gente gosta de sentir dor? É fácil? A dor é só física? A dor é espiritual? A dor é moral? É emocional? Então, no sentido dor, é do crescimento. De quando nós vamos começar a ser chamado por alguma coisa que não está no lugar. Muitos de nós chegam à casa espírita porque não está dormindo direito. Outros porque não se encontra. Que família é essa? Que lugar é esse? Que pai, que mãe, que irmãos são esses? Por que eu vim para esse mundo? Quantas pessoas lamentam? Eu só vim para cá para sofrer. E assim nós vamos reclamando, buscando e nos sentindo angustiados, tristes, deprimidos, incomodados. E encontramos um caminho, que nós vamos falar desse nosso caminho, que é a doutrina espírita. Não que seja o único, mas realmente é um caminho libertador. E de cara nós somos acolhidos, amparados. Não tem nada de aparatos e rituais, mas é uma fala, é uma palavra acolhedora, é um boa noite, boa tarde, um bom dia na porta da casa espírita, em que posso ajudar. Às vezes a gente já chega desabando no choro e alguém já traz um copinho de água, um lencinho, já nos auxilia. Outras tantas vezes viemos com tantas perguntas e não temos tempo de perguntar, mas aquela pessoa que vai falar responde uma boa parte, como se soubesse exatamente o que nós estamos procurando. E nós chegamos na Terra na condição de espíritos falidos.
Não assumimos muito isso. Aí a reclamação pela dor, pelo sofrimento, pelas diversidades todas que nós temos, desde as diferenças sociais até aquelas que causam muita dor pelo preconceito, as síndromes, as deficiências, algumas coisas que não aparecem nos exames de laboratório, mas que nos torturam dia e noite. Os pesadelos, a vontade de irmos para qualquer lugar, sair correndo por aí, para tirar algo que nos incomoda, que nos inquieta, que nos infelicita. Mas o que nos convida? A oração. E às vezes o que nós respondemos? Ah, mas eu já rezei bastante e não acontece nada. Bom, porque nós rezamos bastante e que não acontece nada. Quando nós começarmos a orar, as coisas começam a ficar mais calmas. Porque nós também já rezamos bastante. Sabe, novenas e ladainhas e preces escritas, e lá nós repetimos as palavras. Ainda que a fé fosse menor do que o grão de mostarda, nós estávamos tentando um caminho que nos libertasse desse sofrimento. Alguns de nós chegam com visões, mas eu vejo, e o que eu vejo não é nada bonito. Como que eu faço para tirar essa visão daqui? Como que eu me livro dessa visão? Mas nós não temos que nos livrar da visão, nós precisamos compreendê-la. E todo esse emaranhado de coisas, de situações, nos levam em busca de uma medicação. E Jesus se coloca como um médico das almas. E diz que os sofredores são os seus bem-amados. Que ele veio para isso, para curar. Curar? Quanto tempo leva esse tratamento? Às vezes, muitas e muitas encarnações. Aliás, muitas e muitas e muitas encarnações. Porque faz tempo que nós andamos pela Terra. Nós não chegamos aqui junto com Jesus. Nós chegamos aqui, ele chegou antes, preparando o planeta, para que nós pudéssemos habitá-lo. Nós fomos trazidos numa sequência que nós não sabemos como. E fomos povoando a Terra. Mas nessa condição que foi colocada no início, de espíritos falidos. Falidos porque estavam muito enfermos e nada conseguimos ver além das coisas que não eram muito boas, das escolhas que não foram muito assertivas. Caso contrário, não teríamos vindo para a Terra. Teríamos ido para uma das muitas moradas da casa do nosso Pai Celestial. Uma morada feliz, quem sabe? Um planeta já regenerado, que é para onde nós queremos ir agora. Nós queremos a Terra regenerada para permanecermos nela. Nós queremos esse mundo saudável, aonde não haja nem preconceito, nem tanta dor, nem tanto sofrimento, nem tantas barbáries. Mas como é que nós vamos chegar neste mundo? Qual o caminho pelo qual nós podemos certamente empreender a nossa marcha? E por mais que nós procuremos, nós vamos encontrá-lo muitas vezes a partir de uma escola que nós chamamos lar.
Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos voltar outra vez, porque ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo. Porque a cada renascimento, a cada encarnação, nós caminhamos um pouquinho. Nós depuramos um pouquinho, nós tiramos um pouco do homem velho para que o homem novo surja dentro de nós. Só nessa encarnação, vamos só pensar. Quanto que cada um acha para si que já andou? Quantas mudanças já foram possíveis fazer nas nossas vidas? Como éramos nós antes do Evangelho de Jesus? Fazendo parte do nosso cotidiano. Antes da oração, da prece, ser nossa companheira. Antes de pararmos para refletir, para meditar, para sentir de forma mais sensata antes de agir. Olha só o caminho. Estava eu lá com os meus botões fazendo uma conta que nem terminei de fazer a conta. Como foi que começou essa história aí, Nara? Por quantos caminhos você andou para chegar até aqui? E aí, nós vamos ver uma estrada longa. Até o dia que nós adentramos na casa espírita pela primeira vez. Também ficamos de joelho na igreja, rezando. Aliás, quando a igreja estava vazia, era que nós melhor nos sentíamos bem lá dentro. E algumas coisas aconteciam que nos assustavam, mas outras nos davam imensa paz. Certa feita eu estava dentro de uma igreja, quando eu olhei para uma imagem de Santo Antônio e ele piscou para mim. Eu estou doida. E eu já ia levantada ali, mas ao mesmo tempo eu estava sentindo uma coisa tão boa lá dentro daquela igreja. Vem uma freirinha e diz: o que foi, minha querida? Olha o acolhimento. Eu acho que eu estou ficando louca, irmã. Por quê? Eu sei que o Santo Antônio ali piscou para mim. Ele também pisca para mim. Ela me explicou do jeito que ela sabia. Ela disse: não precisa fugir. Tudo a seu tempo. Vamos ali, na sacristia, fazer uma prece. E ela literalmente me deu um passe. Chorei muito, mas saí de alma lavada dentro da igreja. Mais feliz ainda porque, né, o Santo Antônio piscou para mim. E o casamento? Já tinha casado. Mas tudo certo. E assim vai. A nossa... Falei que é por isso que nós já estamos chegando lá nos 50, né? 50. Mas então o processo continua. E cada um vai se encontrando em algum lugar. O segundo ataque de choro foi a primeira vez que eu entrei no centro espírita. Que a próxima palavra que o palestrante dizia já tinha passado nos meus ouvidos. Pensei que estou doida de novo. Mas não é tanto. Se o Santo Antônio piscou para mim agora, estou adivinhando o que o palestrante vai falar, deve estar tudo certo. Mas e aquelas lágrimas, de onde é que vinham? De quem seriam? Eram de alegria? Eram de tristeza? Eram daqueles irmãos que nos acompanhavam e que enfim encontraram a porta aberta? É daqueles que muitas vezes me deixavam com vontade de abrir a porta e sair correndo, para não sei para onde? Ou me faziam me revoltar contra a vassoura, por exemplo? Por que eu tenho que varrer? Por que eu tenho que limpar? Quem era essa pessoa que reclamava? Hoje eu sou assim com a vassoura, gente. Mas eram questionamentos que vinham para atormentar. É um processo que a gente vai passando no meio do caminho. E nós precisamos encontrar uma porta de saída, ou algo que nos preencha e que trabalhe as nossas necessidades espirituais. Então, o que nós podemos aprender? No lar, nas relações
relações com os familiares, nas escolas, nas universidades, nas instituições religiosas, no ambiente de trabalho, profissional, nos espaços de lazer, nas vias públicas e até quando estamos sozinhos em nossa própria companhia ou sob a influência de desencarnados. Então, onde quer que nós possamos estar, nós podemos estar treinando a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa amorosidade, o perdão, o respeito que nos levam ao encontro de Jesus. Começar a tarefa, sair do quadradinho, da nossa zona de conforto. Muitas vezes brigar conosco mesmo, aquela briga silenciosa que nos leva a dizer, não, mas eu preciso. Quando o desânimo bate, vamos lá, não vamos aceitar o desânimo já de pronto como ele ganhou. Vamos ceder, vamos ficar aqui deitados. Não vamos lutar, é fim da linha. Não tem mais jeito, tem, tudo tem jeito. Vamos encarar. Ah, mas nesses momentos eu não consigo sequer fazer uma prece. Leia. Abra o Evangelho e leia pelo menos uma frase. Se não conseguir achar que está muito difícil, mesmo gaguejando, leia em voz alta. Já isso é para mim e para vocês que estão aí. Vamos ler juntos. Vamos trabalhar essa nossa necessidade. Porque nunca estaremos sozinhos. Tem aqueles que vêm para nos provocar, mas tem aqueles também que vêm para nos auxiliar a sair do contexto, da tristeza, da dor, da mágoa, da inquietação, enfim, de todos os contra que possam estar nos levando a pensar de forma negativa. Sempre tem um anjinho, né? Que diz, vai que vai dar certo. Sempre tem alguém que bate na nossa porta e nos coloca para cima, vamos lá, vamos levantar dessa cama, vamos abrir as janelas, mas aqueles que nos convidam a abrir as janelas da alma, os olhos para ver um mundo melhor, que nós só insistimos em ver as coisas que não são boas. Trabalhemos isso também. E aí, buscando no Evangelho um norte para o nosso pensar. O que Jesus falou para você hoje, através do seu Evangelho? Jesus já conversou com você hoje? Você já foi ao encontro dele, porque estava lá esperando. Nós já fomos ao encontro de Jesus hoje. E o que ele disse para você no dia de hoje? Qual foi o capítulo, o item que lhe chamou a atenção? Qual foi a frase que era a frase, que era para você mesmo? Qual foi a experiência que você teve durante o dia de hoje que te conduz para um caminho de um ser melhor, a caminho do homem de bem, que não julga, que não tem tempo para fazer fofoca, que esquece um pouco de si mesmo, que faz escolhas mais assertivas, que no final do dia faz um balanço do seu dia, dizendo, opa, hoje eu acertei bastante, e que amanhã eu seja melhor do que hoje. Então, são esses os caminhos. Não existe um caminho milagroso para nós alcançarmos a nossa redenção espiritual, porque somos espíritos que viemos para nos redimir de faltas passadas. E aí nós vamos dizer, mas eu não lembro de nada? Graças a Deus que nós não lembramos. Já pensou aqui falando para vocês, numa situação que eu os magoei muito numa outra encarnação, com que coragem, com que moral, vamos dizer assim, eu poderia levantar e dizer boa noite, meus queridos. Aí vocês vão dizer, queridos, coisa nenhuma. Olha lá,
nós o anjo que existe, o ser de luz que está, porque Jesus diz que brilha a vossa luz. Ninguém não vai brilhar uma luz que não existe. Então a luz está aqui, dentro de cada um. É uma centelha de luz que existe sim, só que cada um de nós vai colocá-la em ação, vai fazê-la trazer através de atitudes amorosas, de novos conceitos, do autoconhecimento, do estudo incessante, porque espírita não para de estudar nunca. Igual o médico, né? O médico, uma vez entrou para a medicina, ele vai ter que estudar sempre. Parece um caso novo, uma nova medicação, um aparelho novo, uma descoberta. E se ele for um médico mesmo, ele vai estudar, porque ele vai querer salvar vidas. E o médico das almas? O nosso maior mestre e terapeuta que já passou pela Terra, que nos chama para seguir, que nos convida a olhar para dentro, a nos transformar no passo a passo. Ninguém vai se transformar assim porque não existe. Nós vamos deixando para trás aqueles velhos hábitos, algumas coisas que não cabem mais para nós. Às vezes alguém chega para nós e diz, interessante, eu tinha esse vício, mais esse, faz lá um buquezinho de vício. E diz, comecei a trabalhar o lado espiritual, hoje não sinto mais vontade disso, tem outras coisas saudáveis, hoje eu me dedico a obras sociais, me encantei lá por uma área da casa e estou lá trabalhando, faço trabalho voluntário. Olha só, quem que ganha com isso? Somos nós. Então nós precisamos usar a razão, o coração e a ação. Só com o coração, só o sentimento não dá. Só com a razão também não dá. Nós precisamos de duas asinhas para voar. Então nós vamos precisar do equilíbrio. E o equilíbrio vai vir através desse entendimento, dessa educação espiritual, dessa evangelização pelo qual todos nós precisamos passar. Porque quando nós ouvimos falar em evangelização, às vezes pensamos que é para as crianças somente. A criança vai aprender lá de forma lúdica, ela vai construir uma ideia, no lar ela vai receber a primeira sementezinha do amor a Deus e a Jesus. É quando a mãe, o pai, a avó, os familiares a ensinam a conversar com Jesus, a falar com o seu anjinho da guarda. Então elas já sabem que tem um anjinho, que tem alguém olhando por elas. Aí depois vem a figura de Jesus. O trabalho que vai acontecendo lá, naquele espírito velho, mas que hoje está num corpo infantil, recebendo novas impressões, libertando-se de todo aquele passado que pesa, através de uma nova oportunidade, que se for bem aproveitada, vai render muitos frutos. Nós vamos devolver para o lugar tudo aquilo que nós já tiramos. Já fomos sanguinários, já quisemos o mal de todo mundo, já cometemos iniquidades. Entretanto, é Ele o Mestre que nos chama e diz, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. É Jesus que nos convida ao perdão das 70 vezes, 7 vezes, e a nos perdoar também. É Ele que nos chama a fazer o bem sem ostentar. Fazer a caridade na sua excelência. E nós podemos trabalhar
E, se cair, Jesus sempre nos inspira a recomeçar. Ele não fala, você não pode mais entrar aqui. Não. Muito pelo contrário, ele nos convida a retomar o caminho. Vamos, sacode a poeira, levanta. Começa outra vez. Toma consciência. Tira de dentro de ti todas essas coisas que não mais fazem parte, que são tão negativas, tão pesadas, tão destrutivas. E aí nós vamos trocando hábitos nocivos por hábitos saudáveis. E nós nos apaixonamos por essa pessoa que nós começamos a nos transformar. O alto amor acontecendo. Isso eu acho fantástico. Mas nós precisamos corajosamente iniciar a nossa jornada transformadora. E isso acontece quando nós começamos a aplicar em nós o que nós aprendemos no Evangelho. Nós abrimos as portas da nossa casa física e da nossa casa mental, para que Jesus lá esteja com a nossa família uma vez por semana. O Evangelho no lar. Que maravilha que é! Porque parece que tudo vai se encaixando. Nós começamos a esperar por esse dia, por esse horário, para esse banquete espiritual que acontece no nosso lar. E lá estarão os nossos anjos, espíritos familiares, benfeitores, aqueles que nos inspiram a fazer um trabalho no bem. Quando nós começamos a receber e a entender tudo quanto recebemos, e que já não cabemos mais em si, de tanto que já fomos beneficiados, nós recebemos outra proposta, outro chamado de Jesus. Vai lançar as sementes do meu Evangelho. Vai cuidar dos seus irmãos menores. Os irmãos menores são aqueles irmãos que precisam começar o aprendizado. E através das capacitações, do estudo constante, pelo qual nós já passamos, já entendemos um pouquinho mais, nós vamos nos propor a auxiliar. E aí, muitas vezes, nos tornamos facilitadores nos grupos de estudo, trabalhadores na área do atendimento espiritual, nas mais diversas pastinhas que ele tem, nas várias portas que tem aquele guarda-chuva que é o atendimento espiritual. Ou vamos aplicar passe, ou vamos para o grupo de radiação, ou vamos fazer a escuta fraterna. De repente somos tocados a falar. Mas eu falar? Em nome de Jesus? Ele diz sim. Vamos trazer o que entendeu? Vamos motivar as pessoas entendendo que somos pessoas iguais. Não há diferença entre nós. Só precisamos nos preparar, abrir um campo para que essa espiritualidade possa nos auxiliar, que nem mesmo nesse momento nós ficamos sozinhos. Quantas vezes nós preparamos um tema e quando chega lá na casa muda tudo, não muda? Lá vem uma inspiração, lá vem mais uma fala, que depois uma pessoa diz, muito obrigada, era comigo, era bem isso que eu precisava ouvir hoje. E nós também precisávamos ouvir e trazer esses elementos. Qual é o propósito da transformação, gente?
Por que nós precisamos nos transformar? Mudar, fazer as mudanças necessárias para sair da condição do homem velho. É voltar para casa melhor do que da última vez. É ajudar a transformar a nossa casa planetária. Porque nós começamos a entender. E quando nós começamos a entender, nós nos transformamos em pessoas melhores em todos os lugares. Em casa, no trabalho, na sociedade, no supermercado, na feira, enfim, na farmácia, no hospital, onde quer que a gente vá, ali vai estar um cidadão que vai fazer a diferença. Tem uma amiga que já está no plano espiritual, que um belo dia ela descobriu um câncer. E durante toda a sua trajetória, entre CEPOM, cirurgia, quimioterapia e etc. e tal, ela teve algumas vezes que ia até o hospital, às vezes passava um dia, 2 dias, e ela dizia, ela me chamava de Mimi. Mimi, tu acredita que de madrugada eu fiz um atendimento fraterno? A pessoa que estava deitada na cama ao lado estava tão revoltada que quando eu vi, eu estava lá conversando e falando do Evangelho, e a noite terminou, que foi uma maravilha, que todo mundo dormiu bem, né? Oportunidade de servir. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus filhos bem-amados para que eles saibam aproveitar a oportunidade também no momento de dor. Imagine, quando ela ia lá para o CEPOM, enquanto esperava, estava lá. Não precisava dizer, ó, sou espírita, vim aqui, vou pregar para vocês. Não. Aquela conversa que a gente faz, que ela é carregada de uma energia diferente. As palavras soam diferente. O trabalho é feito através das pessoas que se aproximam. É a abelhinha que vê aquela florzinha e vai lá. Ela precisa do néctar. Ela precisa tirar aquele pólen. Ela precisa buscar para poder fazer seu mel. Ela precisa levar lá para a colmeia. A colmeia é o nosso planeta. Nós somos as abelhinhas. Que estamos aqui a serviço dessa espiritualidade. Para fazer a nossa parte. Ah, mas eu não sou palestrante. Mas você consegue contar alguma coisa de bom que você ouviu. Então você contagia as pessoas com uma palavra. No momento que ela está no desespero, na raiva, ou até mesmo quando está pensando em desistir de tudo. E é através da evangelização do ser, de qualquer idade, que a nossa doutrina desenvolve o mais valioso papel de assistência educativa ao homem. Então, o convite é ir e evangelizar a todas as gentes. Leva a semente da transformação para dentro da tua casa. Ouve mais. E no silêncio, nós acalmamos muito o ambiente, muitas vezes tumultuado que está em nosso entorno. Vocês já perceberam como é importante a gente entrar na casa espírita e ficar um pouquinho em recolhimento? Quietinhos. Uma das coisas que eu me gratifiquei muito hoje foi vocês quietinhos. Entraram e ficaram
Se eu tivesse de olhos fechados, eu ia achar que eu estava aqui sozinha. Se não escutasse os passinhos de um ou outro, eu ia achar que não tinha ninguém aqui. Só eu. E o sol está meio ligado. E aqueles que já estavam. Porque esta é a postura daquele que vem educar o seu espírito e quer contribuir com a espiritualidade. Mas às vezes nem bem terminou, ou nem antes de começar, as pessoas querem contar todas as novidades da semana. Aí atrapalhamos um pouco a nossa marcha. Porque tudo que nós estamos colocando são sementes no meio do caminho. E voltar a refazer caminho é doloroso, muitas vezes. Não aproveitar a oportunidade é muito delicado para todos e cada um de nós. O que nós precisamos fazer nesse caminho transformador? Conhecer. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Porque nós passamos a ter um outro tipo de escolha. Nós passamos a ter uma outra abordagem para com a vida. Porque nós já entendemos que para toda a ação tem uma reação. Toda causa vai surtir um efeito. E todo plantio tem uma colheita. E eu não vou poder negar que aquele canteiro é meu. Vou reconhecer cada sementinha que está lá, seja ela de boa ou má qualidade. Nós viemos para trabalhar a nossa evolução moral. Isso vai acontecer quando nós aplicarmos as lições do Evangelho. O que nós aprendemos na Casa Espírita, o que nós discutimos nos grupos de estudo, nós vamos vivenciar. Porque senão não tem como levarmos a convicção. Muitas vezes nós vimos palestras muito bem elaboradas, decoradas, muito bem feitas. As falas tecnicamente colocadas tudo no lugar, mas que não preenche, que faltou o amor. Faltou um elemento aqui dentro. A convicção, a aplicação em si, para poder transmitir depois. Ainda assim, estamos longe de sermos um homem de bem. Ainda falta muito. Depois vem a transformação pelo trabalho no bem. E não serão poucas as portas, as fontes, as oportunidades de trabalho que vamos receber para podermos fazer. Bezerra de Menezes fala que o papel da Casa Espírita, um deles é unir. E ele nos convida, através de uma frase que ele diz o seguinte: unamo-nos, que a tarefa é de todos nós. Então, quando nós muitas vezes chegamos na Casa Espírita achando que é só chegar e entregar para alguém as nossas dores, as nossas agonias, as nossas também alegrias, e por que não, que está tudo certo, nós vamos pensar que é uma tarefa de todos. Manter essa porta aberta durante esses 8 anos, que vocês fizeram muito bem esse trabalho, foi um trabalho de todos. Por isso que Jesus nos fala e que nós precisamos muitas vezes nos portar como as crianças e trazer também as crianças para a Casa Espírita, porque delas é o reino dos céus. A criança de hoje é o dirigente de amanhã. Nós podemos começar em qualquer tempo. Nem todos aqui nasceram num berço espírita, mas nós já trazíamos as sementes do Evangelho para ser recordada aqui. Por isso,
a frase também de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E foi dentro desse evangelho, dentro dessas lições repetidas, das mais diversas pessoas, muitas vezes falando sobre a mesma parábola, sobre o mesmo tema, que nós vamos aprendendo e juntando as pecinhas e trazendo para dentro de nós na construção deste ser novo e apaziguado, desse homem que já não tem mais medo de partir, desse ser que sabe que a vida continua e que pode ser um trabalhador em qualquer lugar. Então nós temos que aprender também a trazer o Evangelho de Jesus para dentro de nós, lembrando que o Evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido, como Alcione nos ensina no livro Renúncia. Não basta conhecer, é preciso meditar. Meditando é preciso sentir, e sentindo é preciso vivenciar. Olha o caminho maravilhoso que nós temos para seguir. Vamos aprendendo a colocar disciplina em nós, a levantar todas as vezes que nos achamos caídos, e não deixar de procurar Jesus porque estamos com vergonha de nós, porque Ele vai dizer sempre: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque vos aliviarei. Eu estou aqui, Ele está dizendo o tempo todo. Vocês não estão sozinhos e jamais ficarão, porque eu estarei convosco até o final, até que todo mundo aqui se torne aquela estrelinha iluminada. E qual é o método que Ele nos ensina para chegar aí? Como é que nós vamos nos transformar mesmo? Ele nos fala do amor e nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa frase última é que pega, né? Porque para amar o próximo, nós precisamos nos amar. E quando nós nos amarmos, nós vamos literalmente sermos outras pessoas. E quando nós estivermos melhorados, já, quem sabe, nos preparando, ou tendo um comportamento de quer que a gente vá, que as pessoas percebam a diferença. Na forma como nós tratamos o nosso semelhante, na forma como nós tratamos o nosso planeta, na forma como nós cuidamos desse mundo, dessa terra em que estamos, em qualquer lugar que estejamos. Jesus nos alerta e nos fala: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então nós precisamos crescer bastante, porque enquanto sobrar um pouquinho sim de preconceito, enquanto nós estivermos trabalhando com as divisões, nós não seremos ainda reconhecidos como discípulos que queremos ser. Ele não disse que só tinha vaga para tantos. Ele nos chamou a todos. Então vamos lá. Porque nós, em determinado momento, recebemos uma notícia que nos deixa bastante felizes por um lado e apreensivos por outro. Porque em algum momento ele disse: sois deuses.
somos filhos de Deus, nosso Pai. E para isso nós precisamos nos preparar. Para entender, quando nos falam, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que brilhe a vossa luz. Mas para isso a nossa fé precisa ser colocada à prova. E ainda que ela seja muito pequenininha, se ela chegar ao tamanho de um grão de mostarda, nós haveremos de conseguir. Porque a nossa fé nos fará transportar as montanhas da ignorância e de tantas coisas ruins e trazer somente as coisas boas. Quero ver se eu marquei aqui, porque hoje eu estou cheia das marcas aqui no livrinho que eu arrumei. Gente, eu não sou boa de poesia. Poesia para a dona Doroti, poesia para a Silvia. Mas, deixa eu ver o nome do cidadão, aqui para não mentir para vocês. O César Braga Said, da Félix, ele disse que ele foi inspirado nesse breve poema que está aqui, que se intitula Acredito em Você. E eu quero dizer para vocês que Jesus acredita em nós. Caso contrário, ele não teria arquitetado, planejado e plasmado um planeta tão bonito que nós chamamos de planeta de provas e expiações. Nós estamos numa escola belíssima, de alto nível, que é a Terra, porque aqui nós podemos viver todas as experiências. Nós estamos no melhor hospital para que as nossas almas possam ser tratadas. Então ele acredita em nós. E o poema é assim, eu não vou ser poeta, só vou ler mesmo, sabe? Não vou fazer aquele... Um dia eu chego lá, quem sabe, na próxima encarnação. Acredito em você, no que pode e sabe fazer, na sinceridade das suas intenções, na legitimidade do seu suor, na ternura do seu olhar, no seu sorriso amigo e fiel. Acredito em você. Ainda quando se contradiz, quando se sente limitado, quando está irado, calado. Porque respeito seus instantes de medo, dúvida e dor, quando me revela um pouco do que ainda é. Acredito em você, nos seus sonhos e ilusões, no seu entusiasmo vibrante, na sua capacidade de refletir e progredir. Quando tudo convida a desistir, creio em cada gesto seu e torço por sua vitória na batalha silenciosa que trava consigo. Acredito em você, imperfeito, falível, instável, por isso mesmo belo, humano, sensível. Acredito em você, como acredito em Deus e na vida, por tudo o que você é, embora muito pouco ou quase nada acredite ser. Acredito em você. Olha, muito obrigada por essa oportunidade. Acho que eu não faltei na escola de nenhum aniversário, né? Estive todos. Que Jesus nos abençoe. Abençoe essa casa. Que vocês possam levar muitas bênçãos e luzes, não apenas aqui para o Pacheco, mas onde quer que as pessoas que aqui cheguem possam levar. São sementes de amor. Muito obrigada.